Mais um dia em outra cidade democrata com déficit orçamentário. Essas pessoas só aumentam os impostos. Aumentam de novo, aumentam mais uma vez e mesmo assim continuam com déficit orçamentário toda vez. É uma loucura. Primeiro, temos Chicago e o prefeito Brandon Johnson. Vamos direto ao assunto. E é uma expectativa razoável. As corporações que continuam se beneficiando dos cortes de Trump em todos os outros serviços dos quais dependemos, pedir para que elas contribuam mais, isso é uma expectativa razoável. O prefeito Brandon Johnson ainda vê possibilidade para o imposto sobre milionários e bilionários, visando usar os recursos para reduzir o déficit de 130 milhões de dólares. Agora temos Brett Pagansky. Agora, Brett, o prefeito não assinou, mas também não vetou esse orçamento. Isso foi o que aconteceu em dezembro. Esse é o orçamento atual. Agora estamos nesse ponto intermediário. Veja como isso funcionou. Sem agir, o orçamento foi aprovado. Você deve lembrar, era de 16,7 bilhões de dólares e visava cobrir um déficit de 1,2 bilhões de dólares, incluindo vender dívidas dos moradores de Chicago para cobradores e espaços publicitários em postes e carros da cidade. No entanto, o prefeito disse que nenhuma pessoa ou empresa decidiu aderir a essas propostas. O prefeito criticou os vereadores que assinaram o orçamento alternativo por rejeitarem propostas como o imposto por funcionário cobrado das empresas. Ao mesmo tempo, o prefeito afirma que as medidas de arrecadação progressiva, como impostos sobre apostas esportivas online e redes sociais, superam as expectativas. Então, o prefeito acha que a cidade deveria ir além, implementando um imposto sobre milionários ou bilionários. A arrecadação progressiva é estruturalmente e economicamente sólida. E nós já provamos isso. Sabe, novamente, quanto às nossas outras opções, acredito que precisamos analisar todas as opções disponíveis para nós, seja no âmbito municipal ou estadual, para gerar receita de forma progressiva. Só temos alguns indivíduos obstinados que estão mais alinhados com os interesses das corporações e que, no fim das contas, estão impedindo o que poderia ser uma verdadeira revolução nesta cidade. E o povo de Chicago quer isso. Eles querem desesperadamente. Vou lutar com todas as minhas forças todos os dias para garantir que isso realmente aconteça. Conversamos com vereadores que consideraram a avaliação orçamentária do prefeito enganosa. Os vereadores Smith e Brian Hopkins afirmaram que a administração do prefeito demorou ou não tentou implementar suas ideias para aumentar a arrecadação da cidade. Então, eles acham que a proposta do prefeito de taxar mais as corporações é míope, argumentando que isso poderia colocar Chicago em desvantagem competitiva se essas ideias fossem implementadas. A administração dele gerencia essas novas fontes de receita, como a cobrança de dívidas, sendo uma responsabilidade administrativa. O Poder Legislativo não pode fazer nada a respeito disso, além de definir o orçamento, o que já fizemos. E ele realmente vacilou. Sabe, a administração dele nos disse, quando aprovamos o orçamento, que eles não pretendiam cumprir alguns desses requisitos que impusemos ao aprová-lo com a maioria do Conselho Municipal. Na próxima semana, o Conselho Municipal fará uma audiência como parte do panorama orçamentário de meio de ano. O vereador Hopkins afirmou que o Conselho ainda pode corrigir o rumo e acredita que eles têm votos suficientes para isso. Mas também temos o prefeito dizendo que essa é a oportunidade de trabalhar de forma colaborativa, porque nos próximos meses teremos que discutir o orçamento do ano que vem também. Exatamente. Bem, sabemos que você vai ficar de olho nisso. Não consigo evitar rir ao ver essas coisas de tão loucas. Literalmente, não faz muito tempo, estávamos falando sobre a cidade de Chicago, aumentando os impostos sobre propriedades das pessoas para tentar cobrir o déficit. Em alguns casos, os impostos sobre propriedades de algumas pessoas aumentaram 100%. 100%. Isso é absolutamente insano. Totalmente insano. As pessoas da cidade ficaram furiosas com isso. E agora você está me dizendo que há outro déficit orçamentário? Você está gastando dinheiro demais. Isso é tão simples e básico que chega a ser inacreditável que as pessoas do Partido Democrata continuem votando nessas coisas. Porque vamos lembrar, Lori Lightfoot, que eu costumava chamar de Beetlejuice, ela tinha os mesmos problemas.
era déficit orçamentário, atrás de déficit orçamentário, atrás de déficit orçamentário, certo? Era a mesma situação praticamente todo ano quando ela era prefeita de Chicago. E agora é a mesma coisa. E essas pessoas continuam votando nessas coisas. E aí ficam chateados quando o imposto sobre a propriedade aumenta ou quando são atingidos por outros tipos de impostos. E é tipo, cara, você está votando nisso, é isso que você está votando. Ou ficam chateados porque, sabe, esses jovens estão causando na cidade de Chicago, esses tumultos de adolescentes. Eu literalmente acabei de ver um vídeo hoje mais cedo de um desses tumultos de adolescentes, ou como você quiser chamar, sabe? E a polícia dispersando. E, mano, esses moleques estavam correndo em cima dos carros, carros estacionados, só parados, sabe? Parados na rua, essas coisas. As pessoas estão em casa. Mano, esses moleques literalmente corriam sobre os carros. Você imagina quantos para-brisas eles quebraram fazendo isso? Quantos tetos solares danificaram e outras coisas? Isso vai continuar acontecendo porque foi para isso que eles votaram. Prefeito Brandon Johnson, esses democratas sempre querem culpar o Trump por tudo, mas são eles que estão acabando com essas cidades. É tipo, eu não entendo. Sério, eu não entendo, cara. E, sabe, a mesma coisa exata ou coisas parecidas estão acontecendo em todas as grandes cidades governadas pelos democratas, inclusive em uma cidade como Seattle. Olha só, Seattle está liderando o país em uma lista que ninguém quer estar no topo. A vacância de escritórios no centro de Seattle chegou a 36,5%, a maior entre as grandes cidades dos Estados Unidos. Desde 2020, o centro de Seattle perdeu cerca de 30 mil empregos, ano em que a cidade aprovou o imposto sobre a folha de pagamento para grandes empresas com funcionários que recebem salários altos. Segundo a Associação do Centro de Seattle, impostos recordes sobre empresas são um dos principais motivos para a perda de empregos e alta taxa de vacância de escritórios. Hoje, conversei com John Schultz, presidente da DSA, enquanto a prefeita Katie Wilson avalia mais impostos para cobrir um déficit de quase $500 bilhão em 3 anos. Essa é a prefeita Katie Wilson. Você ouviu o que ela disse? Nós não vamos controlar nossos gastos. Vamos te taxar ainda mais para cobrir esse déficit. Wilson afirmou em junho que novos impostos estão em análise, como a ampliação do imposto sobre a folha, conhecido como Jumpstart Tax. O que acha sobre a possível expansão futura do imposto sobre a folha de pagamento? Acho que é a decisão errada para Seattle, pois continuaria afastando empregos da cidade. Não precisamos de mais impostos sobre empresas aqui. Precisamos de mais empresas aqui pagando impostos. A cidade deve gastar conforme suas possibilidades, o que não aconteceu nos últimos 5 ou 6 anos. Gastaram mais do que arrecadaram e tentaram compensar aumentando impostos sobre empregadores de Seattle, levando empregos para outros lugares. E quanto às pessoas que citam um relatório recente mostrando que o PIB e a economia estavam muito fortes no estado de Washington este ano? O céu não está caindo. Grande parte da desaceleração vem das demissões em empresas de IA e tecnologia, e não por impostos ou a política do centro de Seattle. Você concorda? Há muita turbulência e ventos contrários, e eu realmente acho que Seattle está em uma posição única em relação a muitas outras grandes metrópoles. Entre as 30 maiores áreas metropolitanas dos Estados Unidos, estamos entre os últimos em crescimento de empregos nos últimos 4 anos. Então, sim, certamente, Covid e mudanças em como as empresas de tecnologia estão contratando, investimentos em IA, demissões, inflação e a turbulência nacional e global, que criou muita incerteza econômica, são fatores. Mas outras cidades também enfrentam esses fatores e mesmo assim geram empregos, ao contrário de Seattle. A prefeita Wilson tem um caminho difícil pela frente. E grande parte desse déficit orçamentário, claro, ela herdou. E novamente, como mencionei, são quase $500 bilhão. Se você estivesse sentada à mesa com ela, que soluções, outras soluções ou conselhos você daria a ela, na sua opinião, que poderiam resolver isso?
Bem, primeiro acho que precisamos reconhecer a realidade aqui, que é que a cidade não tem um déficit orçamentário. Eles têm mais receita do que tiveram no ano passado, mais receita no ano passado do que tiveram no ano anterior. O que eles têm é um problema de gastos e gastaram além dessas receitas. Você pode conseguir novas receitas. É possível ampliar a base tributária, tornando Seattle um ótimo lugar para negócios. Preencher espaços no centro de Seattle, como escritórios ou lojas no térreo, gera mais receita tributária. Essa é a nossa estratégia, fazer o bolo crescer. Faça deste lugar o melhor lugar para fazer negócios, o lugar mais fácil para abrir um restaurante ou uma loja. Temos muitos escritórios vazios no centro, quase 20 milhões de pés quadrados de espaço desocupado. E, sabe, isso não é um bom negócio para as pessoas que possuem esses prédios, mas também não é um bom negócio para os moradores de Seattle, porque o valor desses prédios é cerca da metade do que era há apenas 4 ou 5 anos. Por isso, o peso do imposto sobre a propriedade recai nos moradores. Esses prédios pagavam muito mais há 5 anos em impostos sobre a propriedade da cidade, do distrito escolar, do condado e do estado do que pagam hoje. O imposto sobre a propriedade pesa sobre os moradores. Se você se importa com o custo de vida, deveria se preocupar com a alta vacância no centro de Seattle. Devemos trabalhar diariamente para reduzir essa taxa, tornar o centro mais atraente para as empresas se instalarem aqui e ocuparem esses espaços, valorizar as propriedades e aliviar o peso sobre os moradores de Seattle. Exatamente. E é tudo tão simples. É tão simples. Parem de taxar as pessoas até não poder mais, e talvez as empresas, ou parem de tentar taxar as corporações até o limite, e talvez essas empresas não vão embora. Assim, arrecadariam mais impostos. Tipo, quem teria pensado nisso? É tipo, mano, isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você não precisa ser um gênio para entender essas coisas. E mesmo assim, vez após vez, você vê e ouve exatamente esse tipo de história vindo dos democratas. Déficit orçamentário. Taxa mais, taxa mais. Ei, precisamos taxar os ricos, taxar os ricos, taxar os ricos, taxar as corporações. Nosso centro está vazio. Aproximadamente 1.858.000 metros quadrados de área vaga. É a mesma coisa em Chicago. Os valores dos prédios caíram porque eles estão vazios. Nossa receita despencou. De onde vamos tirar o dinheiro? Bem, vamos ter que aumentar os impostos sobre os imóveis das pessoas. Toda vez, mano. Tipo, eu tô um pouco frustrado. É tipo, mano... E eu nem voto nesse pessoal, né? Mas eu fico frustrado porque, tipo, não precisa ser um gênio pra entender essas coisas. Tipo, pra mim, mano, eles têm que estar fazendo isso de propósito. Sabe? Eles têm que estar fazendo isso de propósito, porque não tem como alguém em sã consciência continuar fazendo isso, repetindo o mesmo ciclo de taxar mais, taxar mais, taxar mais. As pessoas vão embora. Ah, então temos que taxar mais. Sabe, é tipo, eles têm que estar fazendo isso de propósito, simplesmente não tem como. Não tem como. Eles querem levar essas grandes cidades para um completo e total caos. E essa é a única explicação para isso. Mas como sempre, deixem seus comentários. Me digam o que vocês pensam e suas opiniões. Se cuidem por aí. Paz e amor. Eu sou Ana.